nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, nós temos refletido nos últimos programas sobre o mistério da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade na doutrina da fé. Já vimos como a verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Vimos também como no decurso dos séculos a Igreja procurou formular mais claramente, mais explicitamente a sua fé trinitária, seja para aprofundar a compreensão da mesma fé, seja para defender esta fé contra apostasias, contra heresias que estavam deformando a fé católica. Tudo isso foi obra dos concílios antigos e ajudados naturalmente pelo trabalho daqueles que são conhecidos hoje como santos padres, aqueles que são os nossos pais na fé e que ajudaram a lançar raízes sobre a doutrina fundamental da nossa Igreja. Vimos também que, para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria. Essa terminologia não está na Bíblia, mas a Igreja vai recorrendo a noções que são de origem filosófica, segundo os conceitos da época, para expressar da maneira mais clara possível o conteúdo da sua fé. Então, aí é que vão surgir expressões como substância, pessoa, ou, em vez de pessoa, hipóstase, relação, etc. Ao fazer isso, não é que a Igreja submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas ela imprimiu sentido novo, um sentido até então desconhecido para esses termos, chamados a significar a partir daí também aquele mistério inefável que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. É o que Paulo VI nos fala na sua solene profissão de fé. Isso está no parágrafo 251 do nosso catecismo. E chegamos ao parágrafo 252. A Igreja utiliza o termo substância, que às vezes também é traduzido por essência ou natureza, para falar daquilo que no ser divino é a sua unidade. Existe uma única natureza divina, comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou então, existe uma única essência no ser divino, que é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Existe uma única substância comum às três pessoas. Por outro lado, a Igreja usa a palavra pessoa ou hipóstase, que é uma palavra de origem grega, pessoa, mais próxima do nosso conhecimento do latim, para designar então a distinção, o Pai, que é diferente do Filho, que é diferente do Espírito Santo, ou seja, três pessoas, três hipóstases. E a palavra relação vai designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns para com os outros. Como assim? Já os santos padres perceberam que existem nomes que são absolutos, porque eles se referem a um ser concreto. Então, por exemplo, homem, animal, são seres, são termos absolutos. Enquanto que existem palavras que são relativas. Filho, pai. O filho é definido na sua relação com o pai é definido na sua relação com o filho. Então, entre as pessoas existem relações. O pai que gera o filho que é gerado pelo pai. É só essa oposição de relações que distingue no seio da Santíssima Trindade uma pessoa da outra. Então vejam, meus queridos, em tudo isso, nós temos esse esforço da Igreja de
criar uma terminologia, de criar palavras para expressar aquilo que os hereges negavam. Muitas vezes a igreja foi obrigada, como dizia Santo Agostinho, a falar simplesmente para não calar. Porque se havia pessoas que negavam o mistério da Trindade de várias maneiras, então surgiram heresias como o triteísmo. O triteísmo dizia que Pai, Filho e Espírito Santo são três tão diferentes que são três deuses. Existia o modalismo, que ao contrário, dizia que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos de um único ser se apresentar. É o Pai, que no Antigo Testamento se apresenta assim, mas é esse mesmo Deus que no Novo Testamento coloca uma outra máscara e se apresenta como Filho, e que depois volta com uma outra máscara ainda, como se fosse o Espírito Santo. Existiam aqueles que diziam que o Pai é superior ao Filho, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo é subordinado a ambos. Então, no meio dessas discussões todas, é que a igreja vai, então, inventar, criar, depois de muita oração, de muita discussão também, expressões que pudessem deixar o mais claro possível por onde a fé deveria caminhar. Essas expressões, elas não fazem parte, digamos assim, da essência da fé. O que elas significam, sim. Às vezes é preciso perceber que o conceito de determinadas palavras mudou. É o caso de pessoa. Hoje, pessoa tem um significado muito diferente do que tinha no século IV, quando o Concílio de Nicéia e depois os Santos Padres, Santo Agostinho, por exemplo, né, já no século V, vão usar referindo-se à pessoa. Porque hoje nós temos toda a história da psicanálise e da psicologia moderna que vão introduzindo nuances de modo que pessoa hoje, como nós a conhecemos, não pode ser simplesmente transferida para Deus. Então, é preciso explicar, inclusive, o que mudou, o que vale para Deus e o que vale só para nós. Muitas dessas palavras são aplicadas de maneira analógica, né? Mesmo quando nós dizemos Pai, se aplica a Deus e se aplica ao ser humano. Somos seres tão diferentes, mas a palavra ela pode ser aplicada tanto a um quanto a outro, porque, como já disse, Pai é uma palavra, é um conceito relativo. O Pai se diz em relação ao seu Filho. E aí nós chegamos ao parágrafo 253, onde o nosso catecismo vai começar a falar sobre o dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Inclusive, citando o segundo concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 553, portanto, no século VI, nós professamos a Trindade consubstancial. O que significa isso? Existe nas três pessoas uma única natureza, uma única essência, uma única substância. Então não se trata realmente de três deuses, mas um só Deus em três pessoas, e pessoas entendidas nesse sentido de relação. Então as pessoas divinas, elas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho, o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, eles são um só Deus por uma só natureza, né? Mas cada uma das pessoas é essa realidade, de modo que elas são diferentes entre si. Vamos pedir que o Espírito Santo nos leve ao conhecimento dessas verdades tão profundas pela contemplação, pela adoração. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém.